me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Oh, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Oh, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Oh, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Na, 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 na. A essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Na, 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 na. A essência és tu, Jesus. Aleluia. Louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistes na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Com essas palavras eu cumprimento a amada igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar com uma oração de gratidão. Gostaria de pedir para a nossa irmã Grace que agradecesse a Deus.
Deus de Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, graças te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Louvamos ao Senhor porque o Senhor nos escolheu, ó Deus. Louvamos ao Senhor, ó Deus, porque hoje é um dia em que muitos estão comemorando, Pai, a festa da carne, e nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por tudo, conduz esse culto segundo a Tua vontade e fala aos nossos corações através da Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino número 79. Glória ao Salvador. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus trilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. Amém? Diz assim a palavra de Deus: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Eu estava lendo esse versículo e vendo aqui sobre o amor fraternal, e comecei a pensar quantas pessoas que passam pelas nossas vidas e são importantes para nós e vão ficando para trás. A gente muda de cidade, a pessoa muda de cidade, muda de emprego, e as pessoas vai mudando. Eu hoje mesmo tenho essa igreja, 120 irmãos a mais em minha vida, agradeço muito a Deus por isso, porque irmão pode ser de sangue, irmão pode ser pela fé, seja como for, um irmão é uma dádiva de Deus para abençoar as nossas vidas, e às vezes nem sempre nós valorizamos ou agradecemos aquelas pessoas que nos rodeiam. E quando pensamos em fazer, às vezes a pessoa nem está mais neste mundo, às vezes já está com Deus. Mas a Bíblia ela diz que devemos, tendo em vista
o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amém? Agora nós vamos novamente louvar ao Senhor com mais um hino, o hino 368. E quem veio preparado, é o momento de devolver os dízimos e ofertas. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Gostaria de pedir para a irmã Bernadette que orasse agradecendo os dízimos e ofertas, por favor. O microfone está chegando aí. Pai bondoso, Pai de misericórdia, agradeço, Senhor, por mais esse dia que temos aqui, reunidos, Senhor, na casa sua, Senhor Jesus, para bendizer e louvar o seu santo nome. Senhor, nosso Deus, agradeço as pessoas, Senhor, nosso Deus, que dizimou e ofertou, Senhor, e que esse, Senhor, seja para a obra, para a sua glória, Senhor Jesus. Que seja bem usada, Senhor, e que seja bem abençoado, Senhor, esses dízimos. E agradeço por tudo, Senhor, nosso Deus, pelas nossas vidas, para cada irmão que está aqui, cada família que está aqui representada. E peço perdão, Senhor, nosso Deus, dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Irmãos, vamos mais uma vez abrir nossas Bíblias no Salmo 103, 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Bendizes, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizes, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só
de seus benefícios. Irmãos, eu sei que todos aqui têm um pedido para ser feito para Deus. Então faça agora diretamente com Deus. O João Batista me falou de um pedido especial de umas pessoas. Inclusive, eu já vou pedir para que ele faça essa oração, por favor. Então, incline a sua cabeça e faça o seu pedido para Deus, que este é o momento, tanto de pedir e agradecer também. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te adorar, para te servir. A tua presença nos basta, Pai, a tua presença em nosso meio, no meio da tua igreja, do teu povo. As bênçãos, o Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor sabe quantas pessoas estão precisando de algum problema, passando por alguma luta, problema de enfermidade, ou que seja qualquer outro problema. Queremos colocar diante do Senhor cada enfermidade, cada enfermo, cada irmão, cada família que tiver algum parente, alguém que esteja passando por problema de enfermidade. O Senhor esteja abençoando, afofando a cama, curando segundo o teu querer e a tua vontade. Quero colocar a pequena Beatriz nas tuas mãos, Pai. O Senhor já tem feito milagre naquela vida. Continua, Pai. Completa a obra que o Senhor começou naquela vida. O Gabriel, o Pedrinho também, que teve que internar porque a imunidade baixou. O Senhor sabe quantas lutas seus pais passam. Quero colocar diante do Senhor o pai do Alfonso, que me pediu para que está orando por ele. Ele não está bem. O Senhor esteja... Eu não sei qual é a enfermidade, o Senhor sabe. A mãe do Luiz Carlos também, Pai, ele pediu, chorou também, Pai. Que o Senhor esteja realmente fazendo ali um milagre naquelas vidas. Fofando a cama, Senhor Deus, usando o medicamento para fazer o efeito que o Senhor bem quer naquelas vidas, os médicos. O Senhor usa, Pai, o meio que o Senhor quer. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor pode curar sem usar nenhum medicamento, mas o Senhor pode curar com medicamento também. O Senhor usa os médicos, Senhor Deus. Para isso o Senhor deixou os médicos e a medicina, os remédios. Pai, nós queremos colocar tudo nas tuas mãos, Pai. Mas a tua palavra diz que nós devemos orar um pelos outros, para que as enfermidades possam ser saradas, para que também os nossos pecados possam ser perdoados, Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa a tua igreja. Fala conosco hoje de forma poderosa através da tua palavra. Usa o teu servo de forma poderosa. Todos os atos desse culto, o louvor, possa te adorar, possa te servir, o louvor dessa noite possa ser para o Senhor, para honrar e glorificar o teu nome, Pai. Todos os atos desse culto seja para a glória do Senhor. Que cada irmão que veio aqui, que é membro dessa igreja ou não membro ainda, que é apenas visitante, o Senhor esteja abençoando cada vida, cada problema, cada luta, o seu trabalho, suas famílias. Senhor Deus, cada filho, cada criança, Pai, nesse dia de hoje, Pai. Por favor, tem misericórdia das nossas vidas. Ouve, Senhor Deus, dos altos do céu a nossa oração. Eu não sei orar, mas eu peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor esteja completando a minha oração. Que eu te faça em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos louvar a Deus com o grupo de louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos nos colocar de pé, aqueles que puderem. Vamos mostrar a esse Deus toda a reverência que nós podemos oferecer a Ele. Por mais que nós tentamos oferecer, nós sabemos que não somos dignos, mas a misericórdia desse Senhor nos alcança e nos torna capazes de estar aqui num dia como o de hoje, uma festa acontecendo por aí, essa festa que não agrada a Deus,
e Ele nos permitiu estarmos aqui. A palavra de Deus dá alguns exemplos de algumas igrejas em que o apóstolo Paulo evangelizou, em que ele mesmo criou, né? Ele fundou algumas igrejas. E nós vemos, a exemplo da igreja de Filipos, a gratidão de Paulo em saber como aquela igreja tinha crescido em Jesus, como aquela igreja tinha crescido em graça, como aquela igreja estava se destacando. E nós devemos pedir a Deus que nós também, como igreja do Senhor, possamos ter esse destaque, né, diante de Deus, ter alegrar a Deus, mesmo com pecadores como somos, que nós possamos deixar esse Deus alegre, que nós possamos levar o Evangelho de Deus a todos os cantos, né? E para isso nós precisamos declarar que Ele cresça, né? Que Deus cresça, que Jesus cresça e que nós diminuamos perante a grandeza desse poder que é o Senhor Criador de todas as coisas. Vamos louvar esse Deus. Canta, igreja. Mais de ti, Senhor. Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, em todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, Senhor.
assim seja, que esse Deus cresça sempre, sempre, que nós possamos como igreja ter Deus sempre em primeiro lugar, nunca querermos nos aparecer, nos destacar, mas que Deus seja louvado sempre, sempre, sempre Ele, sempre Jesus em primeiro lugar. Vamos adorar esse Deus, somos adoradores por excelência. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar, tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar, tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Canta, igreja. Adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero sim, quero ser um adorador com toda a excelência. Muitas vezes, para sermos uma igreja exemplar, para sermos uma igreja que agrada a Cristo, nós temos que dizer: Senhor, a tua graça me basta. Temos que nos conformar, porque Deus sabe de todas as coisas. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Vamos louvar esse Deus.
não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer do que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que veja Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me traz, em Tua presença é o meu por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que veja Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me traz, em Tua presença é o meu prazer. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me traz, em Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. É verdade. Que é prazer maior do que estar na presença do Senhor, do Criador de todas as coisas. E para que possamos estar na presença desse Deus maravilhoso, para nós podermos ser uma igreja exemplar. E igreja, quando eu digo, não é esse templo, mas igreja somos nós. Cada um de nós somos a igreja de Cristo. Mas para podermos ser igreja de Cristo, nós precisamos primeiro conhecer esse Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho
meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Seu vender tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois sua
abençoando. Que o Senhor esteja, Deus, com cada pessoa, que o Senhor esteja, Deus, em cada coração, agindo, Pai, porque sabemos que o Teu Espírito Santo é poderoso, Deus. O Senhor é poderoso, Pai. O Senhor pode atingir, Pai, qualquer coração que seja, por mais duro, Deus, que seja. Por favor, Pai, o Senhor também pode, Deus, curar qualquer enfermidade, Deus. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja com os enfermos, em especial, Pai, com a pequena Beatriz. Ó Senhor, sabemos que tanto tempo se passou e ela sequer foi para casa ainda, meu Deus. Mas nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus que fez cego enxergar, fez coxo de muitos anos andar. Ó Senhor, nós cremos, Deus, que o Senhor está com ela, que o Senhor tem feito milagres, Deus. E te pedimos, Pai, que o Senhor continue nos dando ânimo, Deus, para continuarmos orando, para continuarmos falando com o Senhor, Deus, e pedindo por essa criança, Pai. Abençoa, Deus, esteja também com os pais dela, Senhor. Esteja abençoando, Deus, dando força para que eles possam suportar, Deus, tamanha carga, Pai, para que eles possam suportar esse fardo, Deus. Nós vimos hoje cedo que muitas pessoas, Deus, desanimam e tentam o mais fácil, Pai, o mais fácil para a carne. Mas nós pedimos, Deus, esteja, Pai, com essa família, esteja abençoando. Ó Pai, tantas outras famílias, Deus, o Pedrinho também, Pai, que já vem com tanto tempo, Deus, lutando contra esse câncer. Pedimos que o Senhor continue com ele, Pai, que o Senhor continue abençoando, Deus, abençoando a família, Pai, que quando conversamos, quando ouvimos a mãe dele falar, Pai, sentimos a presença do Senhor, Deus, sentimos a confiança que ela tem no seu poder, Deus, e na cura do filho dela, Pai. Nós acreditamos nisso, meu Deus. Fica, Pai, com tantas pessoas, Deus, que estão necessitadas. A pequena Giovana também, Pai, tão pequena, já está internada também, meu Deus. Ó Pai, tantas outras pessoas que eu sequer sei, que o Senhor sequer tem conhecimento, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Deus. É por isso, Pai, que nós louvamos a Ti, Deus. O único, Pai, o Rei dos Reis, o único que pode fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar, Pai. Por favor, Deus, abençoa, Pai, fica conosco, cuida, Deus, e guia esse culto, Pai, que a palavra venha de encontro aos nossos corações, Deus, que nós não saiamos daqui hoje como entramos, Pai, mas que possamos sair daqui com o coração leve, Deus, porque o Senhor carrega o nosso fardo, Pai. Por favor, Deus, esteja com cada um aqui presente, Deus. E nós louvamos ao Senhor, Deus, em nome do Teu Filho maravilhoso, Jesus, que nós podemos também cantar, Deus. Yeshua, canta, igreja, bem forte. Yeshua. Em nome de Jesus que oramos, amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, como o Márcio falou aqui da pequena Beatriz e de tantas outras crianças, a gente enfatiza um pouco a Beatriz, que nós fomos lá visitar e a gente teve contato com o pastor Paulo. É uma filha que já com 5 meses não conhece nem o bercinho dela ainda. Então, estamos orando. A Adriana propôs aqui,
domingo passado, que nós orássemos às 3 horas da manhã. Não é meio-dia, é às 3 horas da manhã. E tem bastante gente da igreja orando, porque a gente vê no grupo da IPB, as pessoas estão postando lá a mãozinha. Mas será que Deus não está querendo que a igreja toda ore para ouvir esse pedido? Ele não ouviu ainda, não foi ainda do gosto dele, que ele quisesse curar ela, nesses momentos que nós estamos orando. Mas será que não é a sua oração, meu irmão, que está faltando? Se fosse seu filho, se fosse sua filha, você não ia gostar que a igreja toda orasse? Então vamos orar, irmãos. Deus não quer coisa fácil. Por isso que o horário foi colocado 3 horas da manhã. Você colocar o seu reloginho para despertar, acorda, ajoelha, pede a Deus por ela, deita de novo e dorme. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade para dormir de novo, mas não tem problema, é por uma boa causa. Vamos orar, irmãos. Pense nisso. Será que é a minha oração que está fazendo falta? Que a pequena Beatriz ainda não foi curada? O pai dela tem dia que posta mensagens de ânimo, e às vezes 2, 3 vezes de total desânimo. Então pense, irmão, seu filho hoje está são, está com toda a saúde, louvado seja Deus, e vai continuar assim, mas se coloca no lugar deles, e vamos orar. E agora nós vamos ouvir as nossas criancinhas. Vamos orar, irmãos? Deus querido, como é maravilhoso ver essas crianças aqui na frente, louvando o Senhor Deus. Como gostaríamos de não estar pedindo por nenhuma criança, estar agradecendo pela saúde de todas. Mas nós temos, Senhor, essas criancinhas, como assim temos outros enfermos, que já foi orado por eles. Mas, por favor, Senhor Deus, mais uma vez, olhe por essas criancinhas, Senhor Deus. Ô, Pai querido, nós estamos com tanta fé que o pastor Paulo ainda vai pregar aqui nesse púlpito com ela no colo. Por favor, Senhor Deus. Nós agradecemos por tudo. Eu agradeço, Senhor, pela honra que o Senhor me deu de estar aqui à frente desse trabalho, dirigindo essa liturgia. E agora nós vamos ouvir a sua palavra, Senhor. Nós nos preparamos para isso e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê total compreensão do que o pastor vai falar. Sabemos que ele será usado pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Pai querido. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom nós estarmos aqui, né? Apesar de todas as dificuldades, você veio, você esteve aqui. Como já foi falado, por ser carnaval,
Não é que a igreja está vazia pelo povo estar pulando o carnaval. É porque as pessoas aproveitam também o feriado prolongado para estar viajando e lembrando que a nossa UPA está ali em Salto, um acampamento de carnaval, junto com alguns irmãos que estão tomando conta, responsáveis por eles. Então, nós temos também uma parte da igreja que está com outra igreja ali em Salto, tendo um momento de crescimento espiritual nesses dias de festa, que é o carnaval. Mas nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, e que bom que você veio, que Deus possa muito te abençoar nessa hora. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu vou estar fazendo a leitura dos versículos 1, Filipenses capítulo 1, de 1 a 11. Filipenses capítulo 1, versículos 1 a 11. Nós estivemos por 4 domingos conversando um pouco sobre o profeta Jonas. Nós expomos todo o livro do profeta Jonas. Tivemos 4 pregações pelos 4 capítulos que tem aquele livro. E agora nós estaremos dando sequência na exposição, agora na carta de Paulo aos Filipenses. Então nós estaremos pregando sobre esta carta de Paulo aos Filipenses. Confesso para os irmãos que não serão 4 pregações apenas, tá? Então nós vamos ter mais pregações dentro desta carta, por não ser apenas uma história, mas ter algumas coisas doutrinárias importantes para o nosso crescimento. Filipenses capítulo 1, versículos 1 a 11, acompanhe na Bíblia de vocês. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, louvamos o teu nome, Pai, por esse tempo de culto. Esse tempo de culto é para o Senhor. Ó Deus, todos os atos aqui, ó Deus, foi justa e exclusivamente para o engrandecimento do teu nome, Pai. Então, ó Pai, que o Senhor esteja de uma forma especial nesta hora, ó Deus, também falando ao nosso coração, através da tua palavra. Ó Deus, que essa palavra possa ser como uma espada de 2 gumes, que possa, ó Deus, dividir alma, ó Deus, e espírito, juntas e medulas, ó Deus, esta palavra possa penetrar no mais profundo do nosso coração, essa palavra que não volta vazia, que o Senhor possa produzir em cada um de nós, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo quiser produzir, ó Pai, e que o Senhor seja adorado e glorificado também, Deus, através da exposição da Tua palavra. Assim eu te peço em nome e por amor de Jesus, amém, Deus. Irmãos, qual é a maior alegria de uma pessoa que ensina outra pessoa? Qual a maior felicidade
de alguém que é um discípulo de outra pessoa. E quando eu falo discípulo, eu não estou dizendo discípulo apenas discípulo cristão, no sentido religioso, mas em todos os segmentos da vida, né? Você pode ser um discipulador de alguém que chega na sua empresa para trabalhar, e você vai discipular essa pessoa. E qual a maior alegria que um ser humano tem quando está ensinando alguém? Eu creio que seja os resultados que esse que está aprendendo com você possa mostrar. Eu creio que seja isso. Como eu já disse, um exemplo, chega uma pessoa na sua empresa e você fica incumbido ou incumbida de ensinar essa pessoa, de orientar essa pessoa, de mostrar as tarefas para essa pessoa, de ficar um tempo com essa pessoa. E qual a sua satisfação, a sua alegria? É você ver essa pessoa dando resultados. É você deixando essa pessoa sozinha, trabalhando sozinha, e ela conseguir desenvolver aquilo que você mesmo ensinou ela a fazer. Os resultados que ela tem trazido, né, tanto para a empresa ou mostrado para você. Mesma coisa acontece quando uma pessoa ensina um novato ou alguém que está começando na música a tocar. Qual a felicidade do professor? É ver o aluno dele desenvolver, é ver os resultados, é ver ele tocando sozinho, é ver ele fazendo os acordes, é ver ele progredindo. Isso traz felicidade. Poxa, olha, eu ensinei e ele tem desenvolvido. E assim em todas as áreas. Você como professor da escola, né, secular, a felicidade sua é você ver os seus alunos sendo doutores, médicos, se desenvolvendo, né? Você vê os alunos se desenvolverem de forma grandiosa, porque passou por você ensinou, e você perceber que foi você que ajudou essa pessoa a desenvolver, a crescer. Esse texto que nós lemos traz algo parecido. Esse texto que nós lemos, apenas o princípio aqui, vai trazer algo parecido. Paulo, ele se alegra pelos resultados dos irmãos ali em Filipos. Paulo, ele está feliz por algumas coisas que ele ficou sabendo daquela igreja. Então, para nós entendermos, nós vamos ver o contexto dessa carta. Essa carta ela foi escrita, como eu já mencionei, pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso. Isso é interessante, porque Paulo, quando escreve esta carta aos filipenses, Paulo está preso, e não há assim um local fixo ou que todos os teólogos, os estudiosos possam falar, ele estava preso ali, mas assim, a grande maioria entende que Paulo estava preso em Roma, por algumas coisas que acontecem na carta. Alguns acham que Paulo estava lá em Éfeso, né, em outro lugar mais, mas a carta ela dá indício que Paulo estava ali em Roma, e essa carta ela é chamada da carta da alegria. É interessante isso, como que uma carta pode ser chamada a carta da alegria de uma pessoa que escreve e está presa, está passando por momentos que eu e você, se nós estivéssemos no lugar dele, com certeza nós não estaríamos alegres, porque prisão não traz alegria para ninguém. E Paulo então está preso e escreve essa carta, e você vai perceber que essa carta, no decorrer dela, há vários momentos a palavra regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. A palavra regozijai-vos, alegria, está presente na carta. Ela é predominante, por isso que ela tem esse nome por alguns estudiosos, a carta da alegria, mesmo no momento difícil. E Paulo então escreve essa carta, como todas as demais cartas, com um propósito. Paulo não escreve apenas por escrever, mas ele tem um propósito, uma finalidade em escrever essa carta aos filipenses. E Paulo então ele escreve para agradecer a igreja. Primeira coisa, para agradecer a igreja de Filipos, por ser uma igreja generosa. A igreja de Filipos, irmãos, era uma igreja, ou foi uma igreja, na verdade, generosa. Uma igreja que ajudou em várias oportunidades o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo estava lá em Corinto, a igreja de Filipos o ajudava ali, e a igreja de Corinto não o ajudava.
E quando eu falo ajudar, é financeiramente. A igreja de Filipos mandava donativos, mandava alimentos, mandava vestes para o apóstolo Paulo, para sustentá-lo em todo o percurso, em todo o seu ministério. Então Paulo escreve agradecendo por ser uma igreja generosa. Também Paulo escreve não somente por ser uma igreja generosa, mas por alguns problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Por mais que era uma igreja generosa, uma igreja bondosa, existiam algumas coisas ali dentro. Existiam coisas que estavam acontecendo que não eram do agrado de Deus, e Paulo então descobre e escreve essa carta. Por exemplo, a desunião dentro da igreja. Existia um conflito dentro da igreja. Existia um partidarismo dentro da igreja. Existiam pessoas achando que eram mais importantes que outras dentro da igreja. E Paulo então escreve, se você pegar lá no capítulo 4, lá no final da carta, o versículo 2 diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, duas irmãs estavam em conflitos ali dentro da igreja. E Paulo então escreve porque, olha, vocês precisam se acertar, vocês precisam resolver esse problema. E também, uma das outras coisas que Paulo escreve essa carta é sobre os ensinamentos de falsos mestres que estavam ali dentro da igreja, para eles tomarem cuidado com algumas heresias dentro da igreja. E uma das coisas perigosas que sempre Paulo escreve, e nós podemos perceber em algumas cartas, é que como que o inimigo, que Satanás, ele usa os meios internos para destruir a igreja. Porque os meios externos, que geralmente é perseguição, é como diz um pai da igreja, a morte dos cristãos é como a semente do evangelho. Morre-se um crente, parece que nasce 10. Então, o inimigo começou a perceber que a perseguição externa, de matar cristãos, de serem jogados na cova de leões, de ser jogado em arenas com feras, com os cristãos cobertos de carne, feras famintas para morder esses cristãos, e todo mundo vendo, não estava dando resultado, porque cada vez que essas pessoas eram martirizadas, mortas ali, por causa da fé, Deus fazia com que os auditórios, que aqueles que estavam vendo, se convertiam, se voltassem para o cristianismo. Então, o inimigo, ele muda de estratégia, ele começa a atacar de dentro para fora, e ele começa a colocar pessoas dentro da igreja, para ensinar heresias, para ensinar inverdades que a palavra de Deus não está dizendo. E Paulo então percebe que dentro da igreja de Filipos, também existiam esses falsos mestres, e também escreve. Amados, essa é uma carta de Paulo, ela não é uma carta teológica, como a carta de Paulo escreve aos Romanos. Se você pegar a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver que é uma carta totalmente teológica, doutrinária, mas aqui é uma carta mais pessoal, é uma carta mais íntima, não é nem uma carta circular, como a carta de Éfeso, como algumas cartas que elas tinham que circular nas regiões, mas é uma carta mais pessoal, mais direcionada para a igreja, mais direcionada para aqueles irmãos, mas com alguns assuntos importantíssimos, teológicos, para aquela igreja, mas também para nós hoje. Então, é uma carta que nós precisamos meditar e crescer nela, e o desafio nosso, nesses próximos domingos, eu creio que Deus estará falando ao meu e ao seu coração, através desta carta. E a minha expectativa, irmãos, é que você possa mesmo absorver, que você possa crescer, nós estudando essa carta, conversando um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E hoje eu gostaria de conversar com os amados do seguinte tema dessa noite: feliz pelo resultado. Esse é o tema nosso nessa noite, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 11. Feliz pelo resultado. Paulo então inicia a sua carta. Paulo começa a escrever a sua carta, e ele começa a saudar ali, ele fala: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos, ou seja, a todos os irmãos ali em Filipos. E aí ele dá um destaque especial à liderança da igreja, aos bispos e diáconos, aqueles que estão à frente da igreja. Eu saúdo vocês, eu estou escrevendo essa carta para todos esses santos, e também especialmente para vocês, líderes da igreja, vocês que têm conduzido esta igreja na minha ausência,
Uma igreja que Paulo ficou pouco tempo, uma igreja que Paulo não ficou muito tempo. Então Paulo começa a escrever saudando aqueles irmãos. E esse trecho que nós lemos, nós percebemos a alegria de Paulo. No versículo 3, Paulo começa a orar e falar para aqueles irmãos que está dando graças a Deus por tudo aquilo que ele recorda daqueles irmãos, por tudo aquilo que Paulo se lembra daqueles irmãos. E como eu disse, como é bom, né, você ver resultados daqueles que você ensinou, ou daqueles que vocês ensinaram. Como que é bom ver pessoas crescendo, se desenvolvendo. E Paulo aqui está feliz pelo resultado. E Paulo ora a Deus, dando graças a Deus, por algumas coisas que aquela igreja estava fazendo. E que nós também, irmãos, precisamos fazer. E depois nós vamos ver se nós de fato estamos fazendo, como aquela igreja ali em Filipos. A primeira coisa que nós podemos observar é a cooperação daqueles irmãos. Olha o que diz o versículo 4. Fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós em todas as minhas orações. Versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho. Cooperação. Aquela igreja, uma igreja que cooperava com o apóstolo. E como eu já mencionei, não apenas financeiramente. É uma igreja que cooperava de uma forma direta ou de uma forma indireta com o Evangelho, com o crescimento do reino de Deus. E essa palavra cooperação, no original ela significa koinonia, que ela tem várias ramificações. Ela pode ser entendida como comunhão, ela pode ser entendida como participação conjunta, relacionamento, intimidade, contribuição, compromisso. Então Paulo roga a Deus, agradece a Deus, está alegre a Deus, por causa daquela igreja, que era uma igreja que cooperava com ele, cooperava com o crescimento do Evangelho. O objetivo daqueles irmãos daquela igreja de Filipos era o crescimento do reino de Deus, era o crescimento do reino dos céus, era a propagação do Evangelho. Aqueles irmãos tinham consciência da importância que eles tinham como instrumentos de Deus para crescer o Evangelho, para divulgar o Evangelho. E Paulo mostra isso bem claro na carta, pela vossa cooperação no Evangelho. Era uma igreja que ajudava, irmãos, era uma igreja generosa, era uma igreja desprendida, eu digo desprendida de bens, financeiramente, era uma igreja que tinha o desejo do crescimento mesmo do reino, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que estava disposta a trabalhar. E sabe o mais interessante, quando nós olhamos aqui na Paulo escrevendo, era na constância, na perseverança. Olha o versículo 5, desde o primeiro dia até agora. Não era uma igreja que cooperava, ou que cooperou com Paulo, apenas no momento, apenas em algo, num dia específico, ou no mês específico, que Paulo estava precisando, quem sabe, de um alimento, e essa igreja então coopera. Não, essa igreja é uma igreja que constantemente cooperava, porque Paulo escreve, pela vossa cooperação, desde o primeiro dia, até agora, até aquele momento que Paulo está escrevendo a carta, ele diz, olha, vocês têm contribuído, vocês têm cooperado, vocês têm trabalhado para o crescimento da igreja. Essa é a primeira coisa que Paulo enfatiza, essa é a primeira coisa que traz alegria ao coração do apóstolo. Olha, eu agradeço a Deus por vocês serem assim, por vocês serem uma igreja que enxerga que o reino precisa crescer, que vocês são pessoas que têm esse desejo do crescimento do reino dos céus, de alcançar pessoas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, mas há uma segunda coisa que Paulo louva a Deus, é pela certeza daquilo que Deus havia feito na vida daqueles irmãos. E aí está no versículo 6, que ele diz assim, estou plenamente, ou seja, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vós,
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tinha essa alegria de saber aquilo que Deus tinha feito, a obra que ele tinha realizado na vida daqueles irmãos seria concluído, finalizado. Ou seja, a obra que Deus faz não é pela metade, ela é completa. Agora, quem sabe você está me perguntando, que boa obra é essa? Que certeza é essa que Paulo está falando para aqueles irmãos? É sobre a conversão daqueles irmãos, é sobre a intimidade que aqueles irmãos tinham com o próprio Deus, é sobre o relacionamento, é sobre esse desejo de crescimento. E Paulo então diz, olha, estou plenamente certo, que aquele que começou, aquele que transformou o coração de vocês, e ele fez isso por completo, ele vai completar, ele não faz a obra pela metade. Nós usamos sempre esse versículo, não foi, irmão? Não é, irmãos? Sempre nós usamos esse versículo, olha, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la. Às vezes a gente usa até esse versículo para enfermidades, não é? Aquele que começou a boa obra, ele vai completar, ele vai curar. Mas esse versículo ele não está dizendo de enfermidade, esse versículo está dizendo de salvação. Aquele que começou a salvar, aquele que regenerou, que deu vida, ele vai concluir. Quando? Até o dia de Cristo Jesus, até a vinda de Jesus, até aquele grande e glorioso dia. É isso que diz o texto, vos há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até o dia até quando Jesus voltar, ou até quando você morrer, essa obra será completa. E Paulo então ele reforça isso, ele dá uma ênfase nessa certeza, quando ele diz que o justo, que é justo pensar assim deles, porque eles também eles tiveram a mesma experiência, eles foram participantes da mesma graça que Paulo. Olha o que diz o versículo 7, aliás é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, e a confirmação do evangelho, pois todos sois participantes, vocês são participantes comigo dessa graça, e essa graça não é só uma graça de salvação, mas é uma graça prática, porque é nas algemas, é na vida prática, vocês são participantes, vocês estão comigo, é por isso que esse que começou a boa obra em vocês, ele vai completar, porque não tem como ele deixar pela metade, porque vocês são participantes, vocês participaram comigo dessa graça, quer seja nas algemas, quer seja na alegria, vocês participaram comigo dessa graça. Então Paulo, ele reforça, ele dá uma ênfase nessa carta, mostrando, olha, é justo que eu pense assim de vocês, porque de fato vocês são participantes da mesma graça, ou seja, do mesmo propósito, da mesma finalidade, vocês têm o mesmo objetivo que eu, que é o crescimento do reino, que é a propagação do evangelho. Irmãos, Paulo está dizendo, olha, da mesma forma que eu fui alcançado, vocês também foram, vocês são participantes comigo da mesma graça. Dessa forma eles participavam do crescimento do reino, eles cooperavam, era de fato uma igreja que trazia felicidade e alegria ao coração do apóstolo, pelo resultado que eles mostravam, por aquilo que o apóstolo estava ciente deles, lembrando que Paulo não estava lá, Paulo estava preso, mas então como que Paulo sabia? Alguém saiu de lá e foi levar notícias para o apóstolo Paulo, e provavelmente esse alguém, Epafrodito, ele chega até lá e fala para Paulo, Paulo, mas pensa numa igreja generosa, Paulo, pensa numa igreja que tem participado, pensa numa igreja que tem o desejo de crescimento, que tem orado por você, e, inclusive eles mandaram aqui algumas coisas para você, Paulo. Então Paulo, alegre, feliz, ele escreve a esses irmãos, mas Epafrodito também fala, olha, mas lá a Evódia, a Sinti, que está com os problemas ali dentro, está tendo algumas heresias dentro da igreja, então Paulo também escreve para aqueles irmãos. Irmãos, Paulo ainda está orando a Deus, e agora não mais agradecendo pelo que eles faziam. No versículo 9,
Paulo vai dizer, e também faço esta oração. Paulo continua a sua carta dizendo, olha, eu oro a Deus, mas não agora mais, por aquilo que, pela gratidão por aquilo que vocês têm feito, pelo crescimento de vocês. Mas Paulo agora agradece a Deus e pede para Deus para ajudá-los a crescer. Paulo pede para que o amor deles aumentasse mais e mais. Agora, para alguém pedir para um amor aumentar, eu entendo que a pessoa já tem o amor, já ama. Porque você não tem como pedir para uma pessoa, não tem como chegar aqui nesse púlpito e falar assim, irmãos, vocês precisam amar mais. Subentende que vocês já amam pelo menos um pouco. Então aqueles irmãos, eles já tinham esse amor, que é o que o irmão Lázaro, o presbítero Lázaro falou aqui, um amor fraternal, um amor sem fingimento. Eles já tinham esse amor, mas então Paulo pede para que esse amor aumente mais e mais, para que eles possam ter mais resultados. Então Paulo pede para que esse amor aumentasse. Então o apóstolo pede um crescimento desse amor, e dessa forma, esse amor, e que forma esse amor poderia crescer? Se nós olharmos o texto aqui, de que forma esse amor poderia crescer? Como que eu posso pedir para a igreja amar mais? Como que a igreja vai amar mais? Mas Paulo dá resposta para aqueles irmãos. Olha, para que o seu amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Conhecimento de quem? De Cristo. Irmãos, quando se ama, se conhece, quer saber mais. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu oro a Deus, eu sou grato a Deus, mas eu peço para Deus, para que o seu amor, o amor de vocês, cresçam mais e mais, em conhecimento. Porque eu sei que se vocês conhecerem mais, e tiver toda a percepção de Cristo, vocês vão amar mais e mais. E Paulo então pede para que eles conheçam mais, para que eles busquem mais. Mas para que esse conhecimento? Para que conhecer mais, além de amar mais? Ele responde também, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis. O que quer dizer isso? Para saber o que é melhor, escolherem as coisas boas e não as más. Sabe por que vocês precisam crescer em amor, conhecer mais a Jesus? Para vocês saberem escolher as coisas boas e não as coisas más. Versículo 10, a fim de serem puros. Essa palavra sinceros, a tradução dela pode ser por puro também. Para que vocês sejam puros, inculpáveis, para o dia do Senhor, para aquele grande e glorioso dia, para que vocês sejam cheios do fruto de justiça. Ou seja, irmãos, Paulo está dizendo que todo esse crescimento e conhecimento produz resultados práticos, não apenas teoria, prática, é no dia a dia. Eu quero que vocês conheçam mais a Jesus, para que no dia a dia vocês saibam discernir o que é bom do que é ruim, saber o que pode e o que não pode, para que vocês sejam cheios do fruto de justiça, para que vocês sejam justos, para que vocês possam praticar isso com as pessoas. É assim que a igreja caminha, é assim que o reino cresce, quando nós conhecemos cada vez mais. E aí, finalizando aqui a carta, a explicação da carta, para que esses resultados? Versículo 11, para a glória de Deus. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, tudo é feito para Ele. E Paulo termina esse trecho dizendo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É para isso que vocês precisam ser cheios desse fruto de justiça. E Paulo ainda diz, olha, vocês não vão conseguir por si só, é só mediante a Cristo. Por isso que o conhecimento é nele, é através dele, é conhecendo mais a Ele, vocês vão amar mais, vocês vão ter mais discernimento para discernir o que é bom do que é errado. Cada vez que você se aproximar mais dele, mais vocês vão amar, mais vocês vão crescer, mais vocês vão saber escolher o certo do errado para glorificar a Deus. Mas eu queria trazer algumas aplicações para nós, para hoje. Isso aqui é o que Paulo está escrevendo para eles lá, o que eles tinham que fazer lá, e nós hoje,
Como santos que somos, e santos separados, crentes, precisamos como igreja ser sempre cooperador de uma forma ou de outra para o crescimento do reino do Senhor. E a pergunta que eu tenho para fazer para nós hoje: de que forma eu e você, nós temos cooperado para o crescimento do reino de Deus? Se Paulo estivesse escrevendo essa carta para você, para mim, o que ele escreveria? Dou graças a Deus pelo quê? O que ele escreveria? Aos santos da igreja de Elias Fausto. Não vou nem colocar a igreja presbiteriana. Aos santos da igreja lá em Elias Fausto. Congrega lá em Elias Fausto. Dou graças a vocês por tudo que recordo de vós. Será que Paulo poderia colocar assim, pela cooperação do Evangelho? Será que Paulo poderia colocar que nós somos uma igreja que tem contribuído para o crescimento do reino? De que forma? Eu digo, de que forma direta ou indireta? Nós temos contribuído. Ou nós temos sido apenas ouvintes e não praticantes? Ou nós temos sido apenas espectadores, consumidores? Irmãos, que nós não sejamos consumidores, espectadores. Somos o corpo, fazemos parte desse reino, somos igreja. Como o presbítero Márcio disse, não é esse templo, somos igreja. E quando nós olhamos Paulo escrevendo essa carta, dando graças por aquela igreja, eu preciso me colocar naquele lugar, no lugar dos irmãos, e entender que eu também preciso cooperar para o crescimento no Evangelho, do Evangelho. De alguma forma eu preciso ser instrumento, quer seja lá no trabalho, quer seja na escola, quer seja na minha rua, nos meus relacionamentos, enfim. Eu preciso influenciar, eu preciso mostrar que eu fui alcançado por uma graça maravilhosa. Eu fui alcançado por um Deus que não faz a obra pela metade, que vai completar até o grande e glorioso dia. Mas eu preciso ser instrumento para que esse reino cresça. Primeira coisa é isso: somos separados, nós temos que ser cooperadores, temos que ser instrumentos, não consumidores. Por que eu falo consumidores? Porque existem crentes consumidores. Crentes que vêm à igreja são consumidores, é como entra no mercado. Você entra no mercado, você é um consumidor. Então você escolhe o que você quer, e se não te agrada, você não compra. Se está ruim, você reclama. Crente não é consumidor, crente faz parte do corpo, crente pratica, ajuda a crescer o reino. Então nós também precisamos propagar o Evangelho, fazer crescer o Evangelho. Hoje nós estamos vivendo a festa da carne. Nós não, pessoas estão comemorando uma festa aguardada por muitos. Há quem fique o ano inteiro trabalhando em prol desta festa, que é a festa da carne. Mas o que nós temos feito, não como bloco gospel, não, mas como no dia a dia, nos nossos relacionamentos, nós temos feito para que essas pessoas entendam que isso é algo que Deus não se agrada, que existe uma paz melhor, que existe uma paz verdadeira, que existe algo que pode mudar a vida da pessoa, que ela não precise beber, que ela não precise se prostituir, que ela não precise ficar a noite inteira tendo relacionamentos com várias pessoas durante a noite, que ela pode ter uma paz que excede todo o entendimento. Nós somos instrumentos para isso. Segunda aplicação, essa tarefa não pode ser um fardo para nós, pois a boa obra que Deus fez em nós, Ele irá completar até aquele grande e glorioso dia, pois também somos participantes da mesma graça de Paulo e dos irmãos de Filipos. Somos partes dessa graça. Isso não pode ser um fardo para mim e para você, não pode. Como Paulo disse para aqueles irmãos: estou plenamente certo, porque não tem como eu pensar outra coisa de vocês. Assim tem que ser conosco também.
É como se Paulo estivesse escrevendo: olha, estou plenamente certo, Márcio. Eu tenho certeza que você vai fazer isso, que você vai crescer, que você vai ser um instrumento, porque você é participante da mesma graça que eu. Irmãos, eu e você somos participantes da mesma graça. O Jesus que morreu por mim, Ele morreu por você. O Cristo que padeceu na cruz por mim, padeceu por vocês. Derramou sangue também por vocês. Então nós somos participantes da mesma graça. Ele morreu por nós. E porque Ele morreu por nós, isso não pode ser um fardo para nós. Isso precisa ser uma alegria para nós, pois Ele fez esta boa obra em nós também. Esta boa obra que Paulo diz aqui, nos alcançou também. Nos alcançou também. Terceiro, que nosso amor possa aumentar cada vez mais pelo nosso Senhor, buscando conhecê-lo cada vez mais, para podermos saber discernir as coisas boas e ruins que aparecem sobre as nossas vidas, sendo puros, cheios do Espírito, cheios do fruto de justiça, possamos de fato e de verdade honrar a Deus, irmãos, que nós possamos crescer cada vez mais, ter amor por esse Deus, crescer em amor, amar a Deus, a ponto de dedicar tempo lendo a palavra dEle. Não seja consumidor, não dependa de igreja para você crescer, só da igreja para você crescer. Tem gente que abre a Bíblia só na igreja. Hoje foi Filipenses 1, de 1 a 11. Aí sabe quando ele vai abrir? Domingo que vem, que vai ser Filipenses 12. Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Se nós amamos esse Deus, nós temos que crescer no conhecimento. Nós não cantamos aqui? Eu quero conhecer, mas eu não conheço Jesus só cantando. Eu conheço Jesus lendo, orando, meditando, mastigando, vendo o que Ele tem. Assim eu conheço Ele. Eu conheço Ele dessa forma. Para que isso, irmãos? Para que Ele seja glorificado através da minha e da sua vida. É isso que Paulo está escrevendo. Tudo isso é para a glória de Deus. Então quando Paulo está escrevendo, e se fosse para nós, olha, vocês fazem tudo isso, sabe para quê? Para a glória e louvor de Deus. É para Ele. Não é para nós, não é para o nosso engrandecimento, não é como nós cantamos aqui, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A nossa igreja, ela não precisa ser reconhecida por ninguém, no sentido de vangloriar, nossa, que igreja maravilhosa, olha que igreja bonita, olha que igreja, não, essa não é a nosso intuito. O nosso intuito é louvor e glória de Deus, louvor e glória de Deus. Eu quero finalizar aquilo que eu já falei. Se Paulo estivesse orando hoje por nós, como seria a sua oração? Ele estaria feliz ou ele estaria triste? Se ele fosse escrever essa carta hoje, e no lugar de Filipenses fosse Elias Faustenses, o que ele escreveria nessa carta? Lembrando que Paulo escreveu, mas foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, o próprio Deus escreveu essa carta para aquela igreja. O que Deus escreveria para nós? Dou graças por tudo que recordo de vós. Que assim seja, irmãos, que nós possamos, como essa igreja de Filipos, ser uma igreja generosa, cooperadora, uma igreja que tem essa certeza de que o que Deus começou em nós há de completar até lá. Que cada um de nós que estamos aqui essa noite não fique pelo caminho, não desanime, não deixe de terminar a sua corrida, completar a sua carreira, guardar a sua fé. Não. Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Vai ter obstáculos? Vão aparecer obstáculos.
Vai ter lutas, vão ter lutas, mas Ele vai completar. Que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento, no amor, para saber discernir, para saber o que é certo, o que é errado. Que nós sejamos cheios do fruto de justiça, para a glória de Deus Pai. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe o nosso povo, que Deus abençoe a nossa cidade, que a nossa cidade seja alcançada por esta graça que nos alcançou. Que você saia daqui dessa noite com esse sentimento, que você é instrumento de Deus, e que Paulo, como o tema da nossa mensagem, estava feliz pelos resultados daquela igreja, nós possamos trazer resultados para o reino de Deus, e também como Paulo estava feliz lá, nós possamos estar felizes pelo resultado que eu e você possamos trazer para o reino dos céus, que você possa olhar para mim e ficar feliz pelo resultado, que eu possa olhar para vocês e sentir feliz pelo resultado alcançado, que assim seja com cada um de nós, que Deus possa olhar para nós e se alegrar pelos resultados, que Deus assim nos abençoe, amém. Vamos orar? Queria convidar você a se colocar em pé. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, nós te adoramos da beleza da tua santidade, pela grandeza, pelo poder do Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque há tanto tempo o apóstolo Paulo escreve esta carta a uma igreja que ele amava, uma igreja que há pouco tempo de convívio ele fundou, e essa igreja desenvolveu de certa forma que ele escreve, mesmo preso, com alegria no seu coração. Ó Deus, que essas características nós também possamos ter, ó Deus. Possamos ser uma igreja generosa, Deus, desprendida de bens materiais, desprendida de dinheiro. Sejamos uma igreja cooperadora para o crescimento, ó Deus, do Evangelho, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, possamos ser sal e luz, possamos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor, Pai, que nós possamos, ó Deus, crescer no amor, no conhecimento, que sejamos cheios do fruto de justiça, Pai, tudo isso, Deus, para a glória do Teu nome, que o Senhor seja glorificado, através da minha vida, através da vida de cada irmão aqui nesta igreja, através da vida de cada pessoa que está aqui nesta noite, Pai, que, ó Deus, toda a honra seja dada ao Senhor, Deus, nós oramos agradecido por tudo, pedimos que o Senhor leve cada um de volta para os seus lares, guardados, protegidos pelo Senhor, e que Deus seja uma semana mesmo abençoada pelo Senhor, uma semana de crescimento, uma semana de, ó Deus, aumentar amor pelo Senhor, pelos irmãos, que seja, Deus, uma semana em que a Tua igreja possa, ó Deus, influenciar, Pai, pessoas, e o Teu reino possa espalhar e expandir, que assim seja, Deus, eu oro em nome e por amor de Jesus, amém, ó Deus. Receba a bênção, irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos vocês, com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Poder sentar, irmãos? Eu só tenho alguns avisos rápidos. Primeiro deles, eu queria agradecer as pessoas que nos visitam. Queria agradecer a irmã do Lázaro,